Bom dia, paz do Senhor. Gostaria de ter mais vezes para poder fazer reflexões, né? Estou aqui em Belili, né? Região do alto da montanha dos Cordilheiras dos Andes, né? A 4.500 metros de altitude. Aqui é sempre frio, né? Mas eu quero refletir algumas coisas que a gente tem comentado no chat do Messenger e no WhatsApp, né? Você sabe que o chat do Messenger, tanto do Missões pelo Mundo, tanto como do WhatsApp, o objetivo é esclarecer dúvidas, né? Quanto à chamada missionária. Existe muita mistificação sobre a chamada missionária. E a gente tem batido muito essa tecla sobre o desafio missionário. Existe muitas coisas acontecendo nos dias atuais e por isso que eu tenho uma prova muito clara que nós estamos vivendo os últimos momentos de Jesus na Terra, né? Da igreja na Terra, né? E a gente tem esse grande dilema de poder vivenciar isso. As dúvidas não é somente em muitas pessoas, até em mim também, e eu sou um grande questionador de Deus. Eu sou uma pessoa que muito pergunta, muito. Eu acho que é a característica do jornalista, né? De ficar perguntando, de tirar dúvida. E Deus tem, em muitos momentos, tem satisfazido esses desejos respondendo a muitas questões. Uma das coisas é sobre o envolvimento missionário. Quando eu falo que a gente está vivendo a terceira onda do movimento missionário, é muito sério. Por quê? Porque quando nós vivemos a primeira onda, foi a onda das agências missionárias. As agências missionárias prostituíram as igrejas, desviaram o dinheiro dos missionários que eram enviados para missionários. As igrejas, sabendo disso, como a internet agora é pública, né, todo mundo sabe de tudo, as igrejas sabendo disso e os ministérios se movendo contra isso, as igrejas tomou a frente do cuidado missionário. Isso é bíblico, né? E aí aquela história, eu digo que isso é a segunda fase da chamada missionária, da onda missionária. Só que aquela história, as igrejas começaram a ver que missionário só gera custo, nunca vai gerar o retorno, como uma congregação, que eles chamam de filial, agora está virando moda chamado de filial, né? Como um negócio, é verdade, o filial como um negócio, porque uma igreja formada dentro do país, ela tem um retorno depois de um tempo, ou o dízimo dos dízimos, ou a grande parte do dinheiro que entra na congregação, ficando só na congregação dinheiro para pagar as contas. Isso é uma administração eclesiástica. E eles viram que a chamada missionária, a igreja missionária, e o missionário, ela sempre vai gerar custo, ela nunca vai gerar renda, ou seja, nunca vai dar um retorno para as pessoas, para a igreja matriz. Então, devido a isso, muitas igrejas, grandes ministérios estão estão abandonando a chamada missionária e falando, não, confundindo. E aí a gente entende por que muitas igrejas, muitos pastores continuam a colocar essa posição de cargo como missionário. E aí aquela história, por quê? Mistificar a chamada de missão. Não, você está fazendo evangelismo, isso é missões. Você ouve todos os pastores fazer isso. E eles fazem isso com propósito. Por quê? Para evitar com que o missionário vá para o campo e exija que a sua igreja tenha que sustentar. Entende? Então nós estamos vivendo a terceira onda, que você entra naquela situação. Os pastores não querem sustentar a igreja, tá? Como eu, tem centenas de missionários que foram abandonados e você não vai ver esse comentário dos missionários, porque a gente acredita em Deus e Deus tem provado o seu sustento. Então eu chamo que a gente está vivendo a terceira onda da chamada missionária. Aqueles que dependem, porque até agora a chamada missionária estava como emprego, né? Você tem um salário e você tem um trabalho para fazer. E aí você tem que cumprir relatórios, cumprir metas e tudo mais. Isso é um trabalho secular, mesmo sendo dentro da igreja. Com esse programa, agora, com essa situação de as igrejas não quererem mais, porque não tem retorno quanto aos missionários, ou seja, o missionário só gera custo, nunca gera retorno, as igrejas estão abandonando. E aí entra num grande dilema. Agora nós estamos vivendo essa terceira onda numa grande bifurcação. Essa bifurcação é a seguinte: quando você retorna... Eu voltei para o Brasil, eu vivi isso. O que eu estou falando, eu vivi isso, tá? Em todas as fases. Quando você volta para o Brasil, você tem um grande problema. Os missionários que estavam no campo começam a viver uma grande bifurcação. De um lado, a igreja que não quer sustentar mais porque não tem retorno, tá? E ela não fala isso abertamente. E aí aquela coisa, não, fica por aqui e tudo mais.
E outro lado, você tem o Espírito Santo que continua a perturbar teu coração e começa a mexer tua cabeça e fala, e a tua chamada? E as vidas que estão dependendo de você? E os seus filhos na fé que estão na obra, como é que ficam? E aí você entra num impasse, numa bifurcação muito forte, e a cabeça começa a mexer. Você fica entre uma luta, ou obedecer ao homem, ou obedecer a Deus. Graças a Deus, aqueles que são sérios, que têm um chamado pessoal, que aceitam o desafio, não, eu recebi um chamado de Deus. Eu passei por isso. Eu tentei abandonar a chamada missionária e Deus simplesmente se calou comigo. Eu fui morar na rua por causa disso, entende? Eu fui morar em albergue por causa disso. Aí quando eu falei, Deus, tá bom, vou parar de brigar contigo. E Deus falou na hora, assim, no ato, dentro da igreja, Deus, vou parar de brigar, o que o senhor quer que eu faça? Achando que ele falou, não, vou te perdoar, você continua. Não, ele falou, volta pro Peru. Aí eu falei, uau, mas como? Fiz desafio e Deus provou todos os desafios. E eu retornei e estou aqui. Hoje eu estou na alta das montanhas, num desafio tremendo. Uma região dominada pela Adventista, pela seita Adventista. E eles chamam a gente da Assembleia de Deus como seita, né? E aqui a igreja, a primeira igreja, a capital não tem igreja, os povoados não tem igreja. Então um campo totalmente branco, começando do zero. Está sendo difícil, não está sendo fácil. E aí aquela história, muitos missionários estão começando a ver o seguinte, ou obedeça a Deus, ou obedeça aos homens. Quando você vai obedecer aos homens, você volta para o seu país e abandona a chamada missionária. Mas aí tem um problema, que a chamada missionária é uma chamada espiritual, uma chamada pessoal que está aqui dentro. E aí começa a perturbar teu coração. E aí a quantidade de missionários que estão sendo tratados psicologicamente é muito forte. E aí aquela história, querem um sustento, não aceitam isso. Precisam do salário, achando que precisam do salário do homem para poder fazer a obra. E Deus está jogando isso. Eu vejo que Deus está tocando isso, está mexendo com isso, para que ou a gente acredite em Deus, de verdade, porque antes era 50% e 50%. Acredita em Deus, mas também depende do homem. Agora não, Deus não está mais brincando. Por isso que eu digo que a gente está vivendo a última fase da chamada missionária, né? Que é Deus exigindo que a gente acredite 100% nele. E aí o que acontece? O problema, como eu volto a falar, o problema não está em Deus, está aqui dentro, na cabeça. Porque a gente acredita que a gente depende de um salário, a gente precisa de um salário todo mês. E a gente fala que acredita em milagres, mas não acredita de verdade. Acreditar em milagres é você vir para uma região como essa, tentando implantar a igreja, as pessoas rechaçando você, fechando as portas para você, e não sabendo se você vai ter almoço, como eu não sei se eu tenho almoço hoje, tá? Não sei se eu vou ter comida, porque não tenho nada. E você, de repente, quando chega na hora, Deus abre as portas, Deus te ajuda, alguém te convida para almoçar e tudo mais. Então, nós estamos vivendo a terceira onda da chamada missionária. Ou depende 100% de Deus, ou Deus não está mais brincando. Deus não aceita mais trabalhador da obra. Deus quer missionários entregues totalmente a Ele, independentes, tá? Plantador de tendas, tá? Que vão fazer a obra missionária de verdade e não como emprego. Então esse é o que eu volto a falar e continuo a discutir. E eu vou bater nessa tecla, temos que mudar isso. Objetivo no chat, objetivo no Missões pelo Mundo, objetivo no WhatsApp do grupo Missões pelo Mundo é exatamente isso, desmistificar a chamada missionária. Eu estou nessa luta. Estou enfrentando muita negação, tá? Principalmente pessoas que estão trabalhando em agência missionária, estão trabalhando comigo, vem debater, vem dizer, me condenando. Pastores vem me condenando, porque eu estou abrindo o jogo e estou falando a verdade. Uma coisa que nós estamos vivendo, por isso que eu falo que nós estamos vivendo seriamente os últimos tempos. Jesus está chamando os seus, aqueles que são exclusivamente seus, para fazer verdadeiramente a obra missionária. O resto é trabalhador da obra, é como se tivesse uma carteira assinada e depende de um salário para poder fazer a obra, pregar o evangelho. Esses são os falsos missionários. Por isso que eles apoiam tanto a confusão de missões com o evangelismo. E a gente está desmistificando isso e por causa disso estamos enfrentando um grande desafio. Que Deus continue te abençoando e vamos discutir lá no chat do Messenger ou no chat do WhatsApp, tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus.